Queridos, nós damos a palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Lindo esse louvor. Santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz: toda a terra está cheia da sua glória. Oh, aleluia, como é bom estarmos na presença do Senhor, na presença desse Deus que não conhece impossível, na presença do Deus Criador dos céus e da terra. E diz a Bíblia, Ele se inclina para ouvir e receber a adoração dos seus, que sou eu e que é você. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse? E diz a Bíblia que Ele se inclina para ouvir e receber a adoração do seu povo. Oh, quão profundo é a adoração ao Senhor, como é bom adorar ao Senhor. A Bíblia diz que Ele habita em meio aos louvores, os louvores do seu povo. Se é algo que nós vamos fazer, irmãos, é adorar ao Senhor para sempre. Quando nós cessarmos aqui, nós iniciaremos no céu um trabalho de adoração eterna. Diz a Bíblia que o séquito celestial, os querubins e os serafins, eles voam diante do trono de Deus o tempo todo e todo o tempo, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Oh, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Como ficar, irmãos, imperceptível a essa presença? Como ficar imune à presença do Espírito do Senhor? Como não se colocar diante dele em adoração por tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado, por tudo aquilo que Deus tem nos permitido viver? Se você não encontrou ainda uma razão, motivo para adorar ao Senhor nessa noite, e se você está conseguindo fazer assim, ó, encher o seu pulmão de ar, talvez basta esse motivo, basta essa razão para que você possa adorar ao Senhor nessa noite em espírito e em verdade. Muitas pessoas não conseguiram concluir esse dia até esse horário, outros não concluirão, mas nós cremos que pela bondade do Senhor, se o Senhor permitir, irmãos, nós concluiremos esse dia, nós acordaremos amanhã com os olhos abertos, com o pulmão cheio de ar, com um dia de vida que Deus chama presente para nós. Ou presente é uma página em branco, é uma oportunidade que eu e você tem de nos colocarmos ainda mais na presença dEle, de chamar o Senhor para escrever essa página da sua história, da minha história. Às vezes nós nos entristecemos, às vezes nós frustramos, às vezes nós nos decepcionamos, porque somos nós que queremos escrever. Mas chame o Senhor para escrever. Diga para Ele: Senhor, a minha vida é uma página em branco. Eu quero que o Senhor escreva a minha história, não eu, mas o Senhor. Deixa Ele escrever a história da sua vida, a sua realidade de vida, a sua história. Deus tem mais. Ei, Deus tem mais para você. Essa semana no nosso grupo de comunhão, eu ouvi uma palavra de uma das irmãs, dos casais que estão conosco lá, ela citando uma palavra que eu disse aqui há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, e eu voltei a refletir sobre essa palavra. Ela dizia que, quando ela ouviu aqui desse altar, que Deus é como uma cachoeira diante de nós, e a diferença é que às vezes a gente fica querendo se relacionar com Ele com conta-gota. Deus coloca diante de nós uma cachoeira, e a gente vai com conta-gota e fica ali pegando por gotinhas de Deus e colocando na nossa boca uma gotinha dele. Ou mas que nesta noite você possa mergulhar nessa cachoeira, amém? Você possa entrar embaixo dessa cachoeira e dizer: Senhor, enche-me, inunda-me, Senhor, da tua presença, inunda-me da tua graça, inunda-me da tua bondade, inunda-me, Senhor, do teu Espírito. É isso que nós viemos buscar aqui. Culto é isso, não tem outro sentido, irmãos, não tem. Me perdoe, mas eu não vejo outra razão de estarmos aqui a não ser sermos restaurados, enchidos, satisfeitos pelo Senhor. É Ele que nos completa, é Ele que nos enche da presença, da glória, da bondade, da unção, do amor, do óleo do Espírito. Eu vou falar sobre isso hoje. Apresente para o Senhor agora o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. É a razão de estarmos aqui. Cante comigo.
em adoração. Eu me rendo a ti. Cante com a sua alma, cante. Tu és como um rio, aleluia, rio de águas vivas, flui dentro de mim, flui dentro de mim, flui dentro de mim. És manancial, oh coisa linda, a igreja louvando. Fonte inesgotável, traz vida ao coração. Aleluia. Como o rei Davi, cante. Como o rei Davi, aleluia. Cante pra ele, cante pra ele. Quero te louvar. É pra ele ou é pra ele? Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Ele é digno de louvor, só ele é, mas ninguém. Digno de louvor, é ele que é digno, é ele que merece. Majestade santa, meu prazer. Eu prazer é te dizer, aleluia, te amo, ó Senhor, aleluia. O Espírito do Senhor está aqui, irmãos, cante. Cante, igreja, aleluia, oh, aleluia. Eu me rendo a ti, tu és como um rio. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim, flui dentro de mim, flui dentro de mim. És manancial. Cante pra ele, diga pra ele. Fonte inesgotável. Fonte inesgotável. Traz vida, traz vida, traz vida. Oh, aleluia. Como rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti. Oh, aleluia. 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 Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer te dizer. Como o rei Davi mais uma vez. Te amo, ó Senhor. Aleluia. De pé, irmãos, de pé na presença dele. Como o rei Davi. Aleluia, aleluia. Quero te louvar. Aleluia. Oh, aleluia. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Oh, digno és de louvor. Digno és de louvor. Aleluia. A majestade santa.
honra, glória e louvor para sempre. Obrigado, Senhor. Seja adorado pela tua igreja nessa noite. Só o Senhor é digno de honra e glória e louvor. Deus, nesta noite, neste momento, Senhor, em que muitos nessa cidade, milhares e milhares de pessoas, estão se curvando, Senhor, diante de pessoas, diante de artistas, Senhor, diante de pessoas que sequer sabem quem é o Senhor. Aqui está a tua igreja, Senhor. Oh, aqui está a tua igreja se curvando diante da tua majestade. Diante da tua majestade, Senhor. Diante da tua majestade nós nos curvamos, ó Pai. Nós reverenciamos a tua presença, Espírito Santo. Nós reverenciamos o teu Espírito nesta noite, Senhor. Oh, aleluia. Nós reverenciamos o Senhor. Enche este lugar da tua presença. Sature esse ambiente da tua glória. Sature, Senhor, vidas da tua presença. Encha-nos do teu Espírito. Encha-nos do teu Espírito. Aleluia, amém. Podeis acertar, meus irmãos. Podeis acertar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Como é bom estar na presença do Senhor, meus irmãos. Oh, como é bom estarmos aqui numa atmosfera espiritual como esta. Deus pode fazer grandes coisas. Grandes coisas. Eu não sei o que você está buscando, eu não sei o que você está esperando do Senhor, mas é possível que alguns tenham vindo para cá nessa noite sem nenhuma pretensão. Talvez você tenha vindo para cá sem esperar grandes coisas do Senhor, achando que pudesse e que talvez seja apenas mais um domingo, mais um culto. Ei, não é não, não é não. Todas as vezes que Jesus se faz presente numa reunião, nós podemos esperar grandes coisas dele, grandes coisas do Senhor. Há uma atmosfera espiritual onde o Espírito Santo reina, onde ele governa, onde ele é adorado, onde ele é reverenciado. Esse é um ambiente propício para que o Senhor possa tocar vidas, tocar em você. Fique na presença dele e não perca Jesus de vista nesta noite. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Nós vamos para o segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, capítulo 33 primeiro. Nós vamos ler dois textos. Essa noite nós vamos ler dois textos no livro de Êxodo. O primeiro deles está no capítulo 33, nos versículos 7 ao versículo de número 11. Primeiro texto do livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 7 ao versículo 11. Glória a Deus. Parece que todos os irmãos acharam. Amém. Vai ser projetado aqui, já foi. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 33, verso 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num,
não se apartava da tenda. Amém. Agora nós vamos para o capítulo 25 do livro de Êxodo, versículo 1 até o versículo de número 9. Mesmo livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 1 até o versículo de número 9. Aleluia. Amém? Acharam aí, irmãos? Pertinho, né? Algumas páginas para trás. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Versículo 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Amém e amém. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós louvamos o teu nome pela leitura da sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Ministra nos nossos corações agora, Espírito Santo, eu te peço, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós estamos precisando ouvir. É assim que nós oramos, Senhor, uma vez mais, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos pensar um pouquinho nesse tempo que nós temos, nesse tempo que nos resta, sobre esses dois textos do mesmo livro, do segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Nós vamos pensar um pouquinho sobre o que esses dois textos nos trazem, sobre o que eles nos revelam, sobre o que o Espírito Santo quer ministrar nos nossos corações nesta noite. Antes, porém, eu quero trazer assim rapidamente um contexto para situar os irmãos e aqueles que talvez não tenham tanta familiaridade com o texto sagrado ou com a Bíblia e não compreenda muito que momento que isso aconteceu, o porquê de tudo isso estar acontecendo. É muito importante que nós não percamos de vista nessa noite que Moisés estava liderando o povo de Israel, chamado os hebreus, que antes escravos no Egito, agora diz a Bíblia sobre a mão forte do Senhor. Deus os tira do Egito e eles tomam direção à terra prometida, a Canaã, que Deus havia prometido a Abraão. Muitos obstáculos aconteceram para que eles pudessem chegar nesse momento aqui. Muitas coisas aconteceram, mas Deus os foi sustentando, dando vitória. Diz a Bíblia que o Senhor era com eles. Eles estavam atravessando o caminho do deserto, saindo do Egito, tomando a direção da terra que Deus tinha prometido. E a Bíblia diz que era um caminho do deserto. Pelo deserto eles estavam caminhando. Eram aproximadamente 2 milhões de pessoas. Diz a Bíblia 600 mil homens aproximadamente, fora mulheres e crianças. Estimam que isso dava mais ou menos 2 milhões de pessoas. Imagina uma caminhada dessa, imagina uma jornada dessa, uma caminhada com 2 milhões de pessoas pelo deserto, até chegarem àquele destino que Deus havia falado com eles. É isso que está acontecendo, é mais ou menos isso que está acontecendo. E diz a Bíblia que de tempos em tempos eles paravam para descansar, eles paravam para recobrar as forças, eles paravam porque escurecia, porque não tinha como caminhar muitas vezes. Então nessa jornada em direção à terra prometida, que durou alguns anos, nós lemos, eu já mencionei, eu já preguei isso aqui em outros momentos, que um pouco mais de 2 anos eles chegaram pertinho na fronteira da terra prometida, mas depois, por conta da desobediência deles, mais 38 anos, eles ficaram caminhando por 40 anos, num total foi a quantidade, o tempo que esse povo caminhou naquele deserto. Mas nesse momento que diz a Bíblia que quando eles paravam
o primeiro texto que nós lemos, nós somos informados pela Bíblia que durante a caminhada do povo hebreu pelo deserto, em direção a essa terra, a terra prometida, Canaã, havia um lugar que era um lugar especial, era um lugar que Moisés gostava de estar. O primeiro texto que nós lemos no capítulo 33 vai trazer para nós a informação que Moisés decidia sair do arraial. O que era o arraial? O arraial era o terreiro, era o lugar que eles acampavam, que eles montavam o acampamento. Todo o povo de Israel se juntava num determinado lugar, e lá eles montavam as suas tendas, eles montavam as suas casas, que eram tendas, e ali eles passavam 1, 2, 3 dias, até recobrarem a força e continuar na caminhada. O texto que nós lemos, o primeiro texto, nos diz que Moisés, muitas vezes, ele saía do meio do arraial. Ele pegava a sua tenda, ele dobrava suas tendas. Eu fico imaginando essa cena, Moisés dobrando as suas tendas, e ele se retirava, a Bíblia vai dizer para nós, para um lugar distante do arraial. Ele se retirava para fora do arraial, e lá ele armava, lá ele preparava a sua tenda, e lá ele ficava. E diz a Bíblia que Deus o visitava todas as vezes que Moisés se retirava. A Bíblia diz que Deus o visitava, é isso que o texto vai dizer para nós. Então era um lugar especial, era um lugar onde Moisés decidia estar para ter uma intimidade, uma comunhão, um tempo com Deus. O primeiro texto que nós lemos vai nos trazer a informação que este lugar onde Moisés estava tinha algumas características. A Bíblia diz para nós como era este lugar onde Moisés gostava de estar. O versículo 7 do capítulo 33, logo o primeiro versículo, o versículo 7 vai dizer para nós, ou o primeiro versículo que nós lemos, na verdade, vai dizer para nós que este lugar era um lugar de comunhão com Deus. Era um lugar onde Deus estava ou se revelava a Moisés. Ele se retirava para um lugar sozinho. Essa é a segunda característica que eu vejo nesse versículo, ou seja, era um lugar pessoal. O texto vai dizer para nós, Moisés armava a tenda para si, ou seja, era só ele. Era um lugar pessoal, aquele lugar onde só ele gostava de estar. Nós temos alguns lugares assim. Eu tenho lá na minha casa o meu cantinho, o meu lugar. Eu acho que os irmãos devem ter também um lugar onde você gosta de estar a sós com Deus. Moisés decidia, ele juntava a tenda dele, juntava as trouxas dele, e a Bíblia diz que ele se retirava para fora do arraial. Essa é exatamente a terceira característica deste lugar, ou seja, era um lugar reservado. Moisés armava a tenda fora e bem longe do arraial. Não era um lugar de comunhão, era um lugar pessoal, e era um lugar bem longe, era um lugar fora do arraial. Ele queria ter uma intimidade com Deus, ele juntava as coisas dele, e diz a Bíblia que ele se afastava diante daquelas pessoas, ou da presença dos seus irmãos, da presença dos hebreus, e lá ele tinha a sua intimidade com Deus. E a quarta característica é, a presença de Deus descia naquele lugar. O texto que nós lemos traz a informação para nós, que quando Moisés levantava o acampamento dele, ou levantava a tenda e saía no meio do povo caminhando com a tenda, com a estrutura que ele tinha para montar nas costas, todo o povo saía na porta das tendas, das suas próprias tendas, e sabia que Moisés estava indo se encontrar com Deus. O texto diz que todas as vezes que Moisés saía do meio do arraial e armava a sua tenda longe, fora do arraial, as famílias dos hebreus saíam à porta das suas próprias tendas e ficavam acompanhando Moisés ir para fora do arraial, porque sabiam que lá fora do arraial ele estaria buscando uma intimidade com Deus. E eles ficavam acompanhando, e diz a Bíblia que quando Moisés, já longe dos olhos dele, fora do arraial, dos olhos deles, fora do arraial, armava sua tenda, e ele entrava para dentro da tenda, a presença de Deus vinha naquele lugar. A Bíblia diz que a nuvem baixava, tinha uma nuvem do céu, e baixava sobre a tenda de Moisés, e lá o texto vai dizer para nós, Moisés e Deus falavam, eles se dialogavam. O texto diz, Deus falava com Moisés face a face, como cada um ou como qualquer um fala com o seu amigo.
E as pessoas que estavam na porta das suas tendas sabiam que Deus estava falando com Moisés, que Moisés estava num particular com Deus, Moisés estava numa atmosfera espiritual, numa intimidade profunda com Deus. E diz a Bíblia que os moradores, ou aquele povo que estava na porta da tenda, começavam a adorar a Deus, porque sabiam que Deus estava se revelando a Moisés ali. Essa é a primeira característica dessa construção, ou dessa tenda, do primeiro texto que nós lemos. Moisés construía, ou ele levava a sua tenda para fora do arraial, e lá ele se relacionava, lá ele conversava com Deus. No segundo texto que nós lemos, nós somos informados pela Bíblia, irmãos, no entanto, que parece que Deus queria mudar um pouco aquela dinâmica. O segundo texto que nós lemos, embora no capítulo 25, anterior ao capítulo 33, embora foi anterior, mas o que Deus disse no capítulo 25 vai acontecer do capítulo 34 e 35 em diante. O que parece para mim, e eu não sei se vai parecer para você, é que no segundo texto Deus queria mudar um pouco a dinâmica daquela comunicação. Me parece que Deus não estava muito satisfeito com a maneira como estava acontecendo o contato com aquele povo. O que passa para mim, o que eu percebo desse texto, é que Deus que estava conversando com Moisés, Deus que estava dialogando com Moisés, a Bíblia vai dizer para nós que Moisés se retirava do arraial, ele armava sua tenda longe, para que ele pudesse ter um momento de paz e intimidade com Deus. No segundo texto, me parece que Deus quer mudar um pouco essa forma, me parece que Deus quer mudar um pouco essa dinâmica, essa maneira em que esse diálogo estava acontecendo, e Deus manda construir um lugar específico para ele, para Deus, para ele Deus, para que ele se revelasse a todos eles. E ele chama este lugar de tabernáculo. Até então havia uma tenda, e a Bíblia vai chamar essa tenda de tenda do encontro, a tenda de Moisés, onde Moisés se encontrava com Deus. É a tenda da congregação, ou tenda do encontro em algumas traduções, mas de repente Deus decide mudar essa dinâmica. Deus disse: não, ao invés de Moisés, você recolher a sua tendinha, sair com ela nas costas, e ir para bem longe, longe do arraial, do espaço onde esse povo está, vamos fazer diferente, vamos construir um tabernáculo, vamos construir um local aonde eu possa estar. E quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vê Deus definindo, passando para Moisés o memorial descritivo, hein, Isaac, que é engenheiro? Deus faz um memorial descritivo, Isaac, para Moisés, de como deveria ser a construção daquele tabernáculo. E a gente vai encontrar isso no capítulo 25, 26, 27, 28 e todo dali para frente do livro de Êxodo. Deus falando em detalhes como é que seria essa construção. Deus define para Moisés exatamente como ele queria essa construção, ou seja, a construção desse lugar, como deveria ser esse lugar. De plano ou de pronto, a gente já percebe que seria um lugar delimitado, um lugar marcado e definido por Deus, que teria mais ou menos 100 côvados de cada um dos lados, por 50 côvados de fundo e de frente. Então era um terrenão com mais ou menos 46 metros em cada lateral e 23 metros mais ou menos de frente e fundo. 150 côvados dá mais ou menos isso daí. Então Deus disse: define, delineia, demarca uma área, coloca aí marcos e define essa área para mim. 46 por 23, essa era a medida do tabernáculo. E a Bíblia diz que Deus foi dando detalhes para Moisés e disse: olha, esse tabernáculo ele vai ser composto por 3 ambientes distintos e diferentes. Nessa área de 46 por 23, nós teremos 3 ambientes diferentes. O ambiente maior, o grandão, que vai ficar a céu aberto, que não vai ter cobertura, nós vamos chamá-lo de pátio do tabernáculo. Porque nesse pátio vai ser o lugar onde será erigido, onde será montado o altar do holocausto. Nós não podemos mais uma vez perder de vista que o processo de adoração a Deus envolvia o holocausto de animais, a oferta e a oferenda de animais ao Senhor. Então Deus define como parte exterior um local onde seria colocado o altar, onde seria colocado o tanque para lavar
o sacerdote se lavar antes de oferecer o sacrifício ao Senhor. Era uma área externa, era o que ocupava a maior parte desse espaço de 46 por 23. Depois, numa área mais coberta, numa área já coberta, era um lugar chamado lugar santo, onde tinha alguns equipamentos, onde deveria ter alguns instrumentos, e Deus foi definindo para Moisés, e terminando com o lugar chamado Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote deveria entrar. Deus define com Moisés como seria tudo isso daí, de que maneira seria construído, de que material seria construído, e a Bíblia diz que Moisés observou cada detalhe, registrou, escreveu como seria esse tabernáculo, nesse memorial descritivo de Deus. Mas para mim, irmãos, ao ler esse texto aqui, eu percebi que as principais características deste tabernáculo não vem do memorial descritivo, não vem dessa riqueza de detalhes que Deus dá a Moisés. As principais características do tabernáculo, diferente da tenda de Moisés, diferente da tenda da congregação, ou diferente dessa tenda onde Moisés adorava e recebia a presença de Deus, o versículo 8 do capítulo 25 vai dizer para nós, Deus define como seriam as características do tabernáculo. Presta atenção, porque vai fazer sentido para você. O Senhor diz para Moisés, versículo 25, vocês me farão um santuário. Um santuário. O que é santuário? É um lugar de adoração. A tenda, Moisés ia para aquele lugar reservado para receber a presença de Deus, e é óbvio que ele adorava o Senhor lá. Mas agora Deus estava mudando um pouco a regra das coisas. Deus estava definindo um pouco diferente, estava tornando claro aquilo que estava implícito para Moisés, e tornando claro aquilo que talvez nem todos tinham percebido ainda. Deus está dizendo claramente para Moisés, vocês me farão um santuário, característica número 1, ou seja, um lugar de adoração. A característica número 2, Deus vai dizer para Moisés, um lugar para que eu possa habitar. Pensa, Deus disse a Moisés, eu quero que vocês construam um santuário, um lugar onde eu serei adorado. Eu quero que vocês façam um lugar onde eu possa habitar o tempo todo, o dia inteiro, a noite inteira, dia e noite, noite e dia, durante essa jornada do deserto, eu vou com vocês. Assim como cada um dos moradores aqui, cada um dos hebreus, cada um daqueles que estão caminhando, tem a sua tenda, eu quero ter a minha própria tenda, porque eu vou com vocês a partir de hoje. Eu estarei com vocês nesse lugar, ou seja, eu quero um lugar onde eu seja adorado, e eu quero um lugar onde eu possa habitar. Número 3, eu quero um lugar no meio deles, Moisés. Isso me chamou muita atenção. O texto diz que Moisés pegava a sua tenda, irmãos, e você leu comigo. Ele pegava a tenda e se retirava para longe do povo. Ele saía fora do arraial. E o quanto mais longe, melhor para Moisés ter um momento de intimidade com Deus. Agora Deus vai dizer para Moisés, não, Moisés, eu quero que você me construa esse santuário, um lugar de adoração, no meio deles. Eu não quero mais ficar longe, eu não quero mais ficar fora do arraial, eu quero estar no meio, no centro, querendo dizer, eu quero participar de tudo que acontece na vida desse povo a partir de hoje. Eu não quero mais lá fora, eu não quero mais ser adorado longe, eu quero ser adorado de perto, no centro. Teve um dia que eu ministrei uma palavra aqui para os irmãos, trazendo Deus para o centro. Todas as coisas fluem a partir dele. Não é Deus no canto, é Deus no centro. Todas as áreas da sua vida precisam ser comandadas pelo Senhor. Deus precisa estar no centro da sua vida. É exatamente isso que Deus fala com Moisés. Eu quero que você me construa um santuário no meio deles. Eu quero estar no meio, no centro da vida deste povo. Ah, que diferença agora. Não era mais uma tenda longe, não era mais uma tenda armada lá longe, lá distante, para que apenas um homem pudesse ter comunhão com o Senhor. Deus está dizendo, eu quero estar no centro. A hora que vocês chegarem no lugar e definirem
que lá vai ser o arraial, construa primeiro o tabernáculo, ou arme primeiro o tabernáculo, já que o tabernáculo era um templo móvel. O tabernáculo era uma cabana grande, que ela era móvel, ela era levada de um lugar para o outro. Deus está dizendo: construa primeiro o tabernáculo, e depois vocês constroem, armam as tendas de vocês em volta, a partir do tabernáculo. Entenda, Deus está dizendo: faça primeiro lugar para mim, depois todas as outras coisas a partir de mim. Primeiro Ele no centro, depois todas as outras coisas a partir dele. É isso que Deus está querendo dizer para Moisés, e dizer para mim e para você aqui nesta noite. Coloque primeiro Ele no centro, e todas as outras coisas a partir dele. Quando eles saíam, irmãos, eles passavam 1, 2, 3, às vezes 5 ou 6 dias. A hora que chegava a hora deles tomarem viagem, diz a Bíblia que a nuvem que estava sobre o tabernáculo se movia. E quando a nuvem se movia, eles compreendiam que era a hora deles seguir viagem. E aí eles seguiam viagem acompanhando a nuvem. A Bíblia diz que durante o dia a nuvem trazia sombra, a nuvem trazia proteção, e a nuvem os protegia do calor do sol, o sol do deserto. Era o ar-condicionado de Deus, onde eles andavam, a nuvem os cobria, a nuvem os protegia. Durante a noite, diz a Bíblia, que aquela nuvem se transformava em colunas de fogo para aquecer do frio do deserto. E assim eles iam levando dia e noite, até que chegava o momento que a nuvem parava. E quando a nuvem parava, eles entendiam, eles compreendiam que estava na hora deles armarem primeiro o tabernáculo. Aonde a nuvem parava, eles marcavam as estacas no chão, e lá mais uma vez montavam o tabernáculo, 46 por 23, pátio externo, lugar santo e santos dos santos. Pronto o tabernáculo, agora nós vamos começar a montar as nossas tendas a partir do tabernáculo de Deus. Era assim que acontecia, e foi assim que aconteceu. Mas eu começo a ler esse texto, irmãos, e eu fico pensando, e talvez você pode estar pensando também, é lindo a história. É lindo isso. Como cultura teológica para nós, aprendemos hoje aqui um pouquinho a importância do tabernáculo na vida daquele povo, o que Deus falou com Moisés, ok? Só que vem o apóstolo Paulo, irmãos, em Colossenses, capítulo 2, versículo 17, e ele vem dizer para nós, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Então essa parte da Bíblia, essa explanação que eu fiz para você até agora, que parece que possa não ter sentido, o que Paulo vai dizer para nós é que tudo isso, na verdade, é sombra das coisas que haviam de vir. Ou seja, nada do que está na Bíblia foi colocado lá por acaso. Nada do que está na Bíblia está perdido, foi colocado apenas para poder encher 1 ou 2 páginas. Não, senhores. Tudo que está na Bíblia tem uma razão de ser, está lá porque deve estar, e tem um sentido e tem um propósito para nós. E quando nós olhamos esse texto, onde Moisés e Deus estão tratando sobre o tabernáculo, e aí vem Paulo e diz, sabe essas coisas? Sabe esse tabernáculo que parece que está bem longe de você? Sabe esse tabernáculo que nós lemos no Êxodo, coisa de 2, 3 mil anos atrás, que parece não tem mais sentido para a nossa vida prática, corrida, nesse momento em que nós vivemos na história do mundo, não é, irmãos? Da humanidade, em que a internet está aí, banda larga, acelerada, correndo, a vida movimentada, ninguém tem mais tempo para nada, e a gente fica pensando, agora aqui, como é que nós vamos resolver as coisas daqui 1 semana, 1 mês e 1 ano? E a gente lê o texto da Bíblia e parece que está tão longe de nós. O apóstolo Paulo vai dizer para nós, essas coisas faz sentido para vocês hoje, porque essas coisas nada mais são do que sombras das coisas que haveriam de vir. E nós estamos vivendo esse tempo que Paulo escreve, o que haveria de vir e haveria de acontecer. Porque quando eu olho na Bíblia, o próprio Paulo vai dizer para nós em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, e ele explica por quê que o tabernáculo do deserto faz sentido para nós hoje. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ele diz, e vós não sabeis que vós sois o tabernáculo de Deus? Hein? O que Paulo vai dizer para nós em Coríntios 3 e 16 é, não sabeis que sois santuário de Deus, ou tabernáculo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? E aí começa a fazer sentido.
Deus fala para Moisés: Moisés, chega nesse negócio de tenda na beirada, chega desse negócio de armar uma tenda para mim ir lá longe, depois do córrego, longe de todo mundo. Não, eu quero um lugar para ser adorado no centro, Moisés. Eu quero um lugar para ser adorado no meio do arraial. Eu quero um lugar onde todos possam me adorar. E assim Moisés constrói esse tabernáculo. E aí vem Paulo depois e diz: sabe aquele tabernáculo que Moisés construía? Aquilo era apenas uma sombra dos tempos que nós viveremos, dos tempos em que nós estamos vivendo. O tabernáculo do deserto estava fazendo uma alusão, simbolizando, apontando para a minha vida como um templo e um tabernáculo de Deus, como um santuário de Deus, para a sua vida como um santuário de Deus. E aí quando nós olhamos esse texto, começa a fazer sentido para nós. Por quê? Porque a minha vida e a sua vida, aquele tabernáculo agora, sou eu e você, o lugar aonde Deus habita. Não é o lugar onde Ele visita. A Bíblia diz que de tempos em tempos Moisés ia para fora do arraial, e todas as vezes que ele armava a tenda, a presença do Senhor vinha sobre ele. Deus visitava aquele momento, aquele ambiente. Aí Deus muda a proposta e diz: Moisés, não, constrói para mim um lugar para que eu possa habitar, Rafael. Então Deus não te visita, Deus habita em você. Deus habita em você. Deus não vem de tempos em tempos. Deus está dentro de mim e dentro de você. Nós somos esse tabernáculo. Tudo aquilo que está na Bíblia aponta para aquilo que haveria de acontecer. Tudo aquilo que está no Velho Testamento é uma referência, é uma alusão, é uma sombra das coisas que nós viveríamos no Novo Testamento com a vinda de Jesus. Jesus veio para fazer isso. Um dia André pregou aqui. Jesus veio para rasgar o véu. O véu estava colocado e separava o lugar santo dos santos, que estava lá no tabernáculo. E depois que o templo foi erguido, mantiveram a mesma estrutura, pátio exterior, lugar santo e santos dos santos no templo. E havia um véu que separava o lugar santo dos santos. Jesus na cruz abre os braços e dá o brado: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Diz a Bíblia que no mesmo momento, no momento zero, no momento exato, o véu do templo rasga de alto a baixo. E o escritor vai dizer para nós: o caminho agora foi aberto. O acesso a Deus não tem mais intermediário. O acesso a Deus, eu não preciso me consultar com o sacerdote, eu não preciso me confidenciar com ele, eu não preciso confessar com o sacerdote mais, não, porque o caminho do céu está aberto. Eu me relaciono direto com ele. A Bíblia diz, Jesus diz: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador para vocês, e quando Ele vier, Ele vos ensinará todas as coisas. Você vai aprender com Ele, Ele vai morar em vocês, Ele vai habitar com vocês todos os dias. Deus está dizendo para Moisés: faz um tabernáculo para mim, porque eu vou habitar com vocês todos os dias. Faça chuva ou faça sol, faça frio ou faça calor, dias bons e dias ruins, com dinheiro ou sem dinheiro, sorrindo ou chorando, eu vou habitar com vocês todos os dias, diz o Senhor. E aí nós nos tornamos esse tabernáculo. Nós nos tornamos esse tabernáculo que Paulo escreve: não sabeis vós que aquilo que era mistério, que era difícil da gente compreender, que era difícil de entender, porque quando a gente lê esses textos do Velho Testamento, de Êxodo, é um texto árido, é um texto de difícil percepção. Fala do tabernáculo, de medidas, de pedras preciosas, de madeiras específicas, de como deveria ser, e a gente começa a ler, e tem gente que dorme, porque diz: eu não entendo, pastor, por que Deus faria isso aqui? Aí Paulo vem e diz: ei, eu vou dizer para você, eu vou te ensinar. Era preciso ter isso daí, para que nós pudéssemos entender hoje, que nada mais é, nada mais, nada menos do que uma referência a essa experiência da fé que nós estamos desfrutando hoje. Deus nos permite viver nesse tempo uma experiência da fé, e na fé que nenhum desses homens viveram. Eles tinham a sombra, o símbolo,
o tabernáculo construído, nós nos tornamos o tabernáculo. Eles viam Deus se manifestando, nós sentimos Deus aí, nós sentimos isso aqui. Nessa noite, enquanto louvávamos, eu pude ver pessoas sentindo o Espírito Santo fluindo, o Espírito Santo tocando corações. Nós estamos vivendo uma experiência da fé que não é religiosa. A experiência com Deus, a experiência com Jesus, ela não tem nada a ver com religião, queridos. A experiência da fé, ela é viva, ela é poderosa, ela está em cima da religião. Nós sentimos Ele em nós, nós sentimos Ele dentro de nós. Ele caminha com você, Ele dorme com você, Ele acorda com você, Ele toma banho conosco, a gente conversa com Ele no banho, Ele levanta conosco, Ele anda conosco, Ele estuda conosco, Ele trabalha conosco. A experiência da fé é genuína, é uma experiência verdadeira, aonde basta eu abrir a porta do meu coração e dizer: entra Espírito, entra, eu quero o Senhor, como nunca eu quero o Senhor dentro de mim. E nós sentimos, e nós experimentamos, e nós provamos. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Esse verbo provar no original é experimentar, é pôr a boca, é experimentar. Sabe quando alguém te dá um negócio gostoso, Josimar fala: prova, Josimar, aquele macarrão lá, daquela macarronada, daquele restaurante gostoso lá, prova esse macarrão aqui. E aí você põe na boca e diz: é bom demais, é muito bom, tem bacon, tem isso, tem aquilo. Alguém pode falar um monte de coisa da receita do seu macarrão, mas se não provar, não sabe como é que é, sabe, Josimar? Tem que pôr na boca, tem que provar. Passa lá, se você quiser provar. Deus é assim, é provar de Deus. Por isso que eu disse que Deus se coloca como uma cachoeira, e a gente está provando do Senhor conta a gota. Mergulha nele, entra embaixo dessa cachoeira, e não queira provar Deus conta a gota. Ele está dizendo: prova de mim, provai e vede que o Senhor é bom, diz o texto. Prova, experimenta, faça um test drive com o Senhor, experimenta mergulhar nele, experimenta se entregar para Ele, experimenta se permitir o Espírito fluir dentro de você. Ei, nunca mais você será a mesma pessoa, nunca mais você vai deixar Jesus, nunca mais você estará sozinho ou sozinha. Quando eu olho esse texto, eu vejo o apóstolo Paulo nos ensinando que aquele tabernáculo lá do deserto sou eu e é você. Eu preciso voltar para o texto, eu preciso buscar lá, ainda no Velho Testamento, em Êxodo, em Levítico, nos livros da lei, no Pentateuco, porque se Paulo escreve, essas coisas são sombras, nós precisamos ver do que se trata, sobre o que ele estava falando. E quando eu olho para a Bíblia, irmãos, quando eu vejo lá no Velho Testamento, quando o Senhor vai instituir, vai criar o culto do tabernáculo e a maneira de ser adorado, e Ele vai regulamentar na lei de Moisés, na lei mosaica, dentre os 613 códigos da lei mosaica, oriundos do Decálogo, oriundos do Velho Testamento, existem 3 recomendações, 3 coisas importantíssimas que deveriam, de qualquer maneira, não poderiam ser negligenciadas, deveriam ser administradas diariamente no tabernáculo. Quando Moisés escreve a lei mosaica, Deus o inspira a escrever, e fica estipulado, estabelecido na lei, regulamentado na lei, que lá no tabernáculo e depois no templo, substituindo o tabernáculo, 3 coisas deveriam ser diariamente administradas, e não poderia, sob hipótese alguma, serem negligenciadas. Sabe quais são? Ou quais eram? A Bíblia vai dizer para nós que a primeira coisa que deveria ser administrada lá no tabernáculo é o fogo no altar do holocausto. Levíticos capítulo 6, versículo 12 e 13, Deus vai dizer para nós através da lei: o fogo
deverá arder continuamente, ou arderá sobre o altar sempre, não se apagará. E ele dá uma recomendação expressa para o sacerdote. Diz o texto: o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, ou seja, o fogo. Lá no altar do holocausto, que tinha lá dentro do tabernáculo, diz a Bíblia que Deus determinou: o fogo do altar não pode jamais se apagar. Levíticos 6:13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então deveria ser observado. Os sacerdotes chegavam pela manhã e eles alimentavam ainda mais o fogo. E aqueles que saíam no final do dia, no turno da tarde, diz a Bíblia, que eles deveriam alimentar e colocar lenha no fogo, de forma que o fogo pudesse suportar a noite toda. E na manhã, quando chegava o sacerdote de plantão, o sacerdote da manhã, ele mais uma vez alimentava o fogo. O fogo não podia se apagar. E por quê? A Bíblia vai dizer para nós em Êxodo 29:39, porque durante todo o dia, pela manhã e à tarde, na manhã deveria ser colocado um cordeiro em sacrifício sobre o altar, e à tarde, no pôr do sol, um novo cordeiro deveria estar sobre o altar em sacrifício. E aí a gente de novo lê esse texto, e parece que está muito longe de nós. Porque nós não vamos fazer aqui no pátio da igreja um altar, nós não vamos colocar uma lenha, nós não vamos sacrificar um animal, não. Mas esse era o símbolo, era a forma, era a maneira de se adorar a Deus daquele jeito, naqueles tempos. E fazia uma alusão, de novo, era uma sombra, aquilo que haveria de acontecer. Até que vem Jesus e diz a Bíblia, o profeta Isaías: porque ele, como ovelha muda, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. E ele se entregou, e ele não reclamou. A Bíblia diz que ele não tinha parecer e nem formosura, e como um cordeiro mudo, ele foi entregue pelos malfeitores. E a Bíblia diz que Jesus, como um cordeiro, foi imaculado na cruz do Calvário, e se entregou em sacrifício. Então não precisa mais de sacrifício agora. Qual sacrifício seria maior do que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? E aí chega um momento que Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, e a mulher diz: Senhor, aonde nós devemos adorar? É no Monte Gerizim? Ou é lá em Jerusalém? Os nossos pais disseram que é aqui em Samaria. Vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Afinal de contas, onde deve ser feita a adoração? Onde é o lugar de adoração? Evangelho de João, capítulo 4. Jesus disse para ela assim: mulher, a hora vem, e agora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não depende mais de lugar. A adoração a Deus não é mais geográfica. Por quê? Porque Paulo vem dizer para nós: você não precisa mais de um templo, você não precisa mais de um espaço físico para adorar o Senhor, nem de um tabernáculo e nem de um templo. Por quê? Porque eu e você somos esse templo de adoração. Faz sentido para você? Então Jesus está dizendo: você deve adorar o Senhor. Só que tem um detalhe: precisa ter verdade, tem que ter sinceridade, tem que ser em espírito e em verdade. Não é físico mais, não precisa de animal sendo sacrificado. Ah, mas então o que fazer com fogo? Que o Senhor diz: o fogo sobre o altar não se apagará. O mesmo Jesus, a Bíblia diz que João está pregando, ele diz: ei, eu vos batizo com água, mas após mim, disse João, virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então fogo tem a ver com fogo do Espírito. É esse fogo que queima, irmãos, queima as impurezas, que nos purifica, que nos restaura. É Deus nos colocando no crisol dele, para que a gente possa ser purificado dessas impurezas. O Espírito age como um fogo que vai queimando, queima o meu eu, queima a minha arrogância, queima a minha vaidade, queima a minha autossuficiência. Nós somos colocados no altar de Deus todos os dias, de manhã e à tarde, e devemos dizer para o Senhor: Senhor, queima esse eu. Nós cantamos aqui: queima, deixa queimar. Queimar o quê? Às vezes eu digo para os meninos aqui: existem louvores que a gente precisa pensar quando a gente vai cantar.
Porque se a gente cantar num culto de domingo, onde nós temos muitos visitantes, onde as pessoas não entendem ainda esse linguajar nosso evangeliquez, não é? De evangélicos, e a gente começa a cantar, deixa queimar, a pessoa vai ligar o 93 para o bombeiro, mas esse povo está pedindo para queimar o quê? Mas não, nós vamos cantar, e talvez a gente cante hoje ainda. Se você ouvir cantar deixa queimar, é espiritual sentido, não é físico, não é real. Nós não estamos aqui sendo loucos dizendo deixa queimar, queimando, não. Queimar a nossa vida, queimar o nosso eu, queimar a nossa autossuficiência, a nossa arrogância, queimar. A gente deve ser colocado nesse altar. Por isso nós cantamos, Senhor, a minha vida é o teu altar. A Bíblia diz que lá no tabernáculo, todo dia de manhã, o sacerdote de plantão chegava, o sacerdote da manhã, ele alimentava o fogo, botava lenha para que o fogo aumentasse, e colocava um cordeiro novo sobre o holocausto, sobre o altar. No final da tarde, diz a Bíblia, no cair do sol, o sacerdote da tarde alimentava o fogo e trocava o sacrifício, para que sempre houvesse fogo no altar, e um sacrifício sendo oferecido a Deus. Não mudou. O fogo sobre o teu altar precisa continuar. Não existe um momento em que o Espírito Santo possa cessar. Há um texto em 1 Tessalonicenses, me vem aqui à mente agora, capítulo 5, verso 19, salvo engano, que Paulo escreve, não apagueis o Espírito, ou não extingais o Espírito. O Espírito é esse fogo, é o fogo que consome, é o fogo que nos impulsiona, é o fogo que nos purifica, é o fogo que nos queima e nos coloca diante do Senhor, numa condição em que nós podemos ser olhados por Ele. Esse é o fogo sobre o altar. É a primeira coisa que diz a Bíblia que não pode faltar no altar. A segunda coisa, quando eu olho esse texto, a Bíblia vai dizer para nós que tinha uma segunda coisa que não podia faltar no altar, e está no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 7 e versículo 8. O incenso no altar do incenso não poderia faltar. O texto diz, queimará sobre ele o incenso cada manhã e no crepúsculo. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Deus está dizendo, continuamente, de geração em geração, existe um altar lá, que era o altar do incenso. Deus está dizendo, não pode faltar incenso de manhã e no crepúsculo. O incenso será contínuo pelas vossas orações. Ei, irmãos, eu sei que você sabe, mas não custa lembrar. Incenso na Bíblia, segundo Apocalipse 5 e 8, o incenso simboliza, representa as nossas orações ao Senhor. O escritor do Apocalipse, João, escreve, eu vi as orações chegando como um incenso, como um cheiro suave às narinas do Senhor. Então, de novo, aquela sombra do incenso traz para nós hoje uma referência das nossas orações a Deus. O que não pode faltar, irmãos, nesse tabernáculo, além do fogo que purifica, é uma vida de oração. Está apontando para mim e para a sua vida de oração. O Senhor vai dizer aqui, dando a recomendação na lei, no livro de Êxodo, o sacerdote precisa queimar um incenso cada manhã e no crepúsculo. Isso deverá acontecer sempre, em todas as gerações, para sempre. Quando que nós podemos parar de orar, irmãos? Paulo mais uma vez nos diz, orai sem cessar. A oração é o respiro da nossa alma, é o bater do nosso coração, é a menor distância entre nós e Deus, é a oração. Então jamais nós podemos negligenciar uma vida de oração ao Senhor. Esse altar e esse tabernáculo, de novo fala da minha e da sua vida. Mas às vezes nós corremos para orar, e nós corremos para os pés do Senhor, só quando a situação já não tem mais jeito. Eu disse aqui um dia desses, quando as pessoas recebem um diagnóstico muito duro, muito triste, e aí alguém ainda diz assim, agora só Deus. Aí a pessoa desespera. Quando ouve, só Deus, ai meu Deus, vai para lá, só Deus? Então pronto, agora que vai começar. Não existe causa perdida para o Senhor. Quando a medicina bota um ponto final, Deus diz, eu começo agora.
Quando a justiça bota um ponto final, Deus diz: eu sou o justo juiz, eu começo agora. Muitas vezes nós corremos para os pés do Senhor só quando a situação sai do controle, só quando nós não conseguimos mais administrar, e a gente corre. Amém, ainda bem que você corre, porque é para lá mesmo que você deve correr. Mas aprenda a correr para os pés de Jesus. Quando tudo está fluindo, faça da oração uma forma de adoração. É isso que se refere. O incenso no tabernáculo era uma forma de adoração ao Senhor. Então faça da sua oração não apenas um recurso, um mecanismo para que você alcance o favor e as bênçãos do Senhor, porque é para isso também que a oração serve. Mas faça da sua oração um mecanismo de adoração ao Senhor. Ore quando tudo está bem, ore quando o vento está soprando a seu favor, ore quando o seu barco está navegando a milhas náuticas aceleradamente, ore quando o céu estiver de brigadeiro, ore quando você estiver voando, ore quando tudo estiver fluindo, ore. E ore também quando as coisas não vão bem para você. Fale com o Senhor. Ele é o nosso companheiro de jornada. Olha o que Deus disse para Moisés: Moisés, construa um lugar para mim, para que eu possa habitar no meio, no centro. E por quê? Ao invés de eu falar primeiro com o Senhor, eu corro para todos os lugares primeiro. Irmãos, eu pensei muito nessa tarde sobre essa palavra. Como será que o Espírito Santo sente que está dentro de nós, que veio e fez morada, que sente prazer em estar conosco, em se relacionar conosco? Como será que o Espírito Santo sente quando qualquer coisa que acontece na minha vida, Ele é o último a saber? Eu saio correndo para resolver tudo do meu jeito, da minha forma, da minha maneira, movido por um sentimento de autossuficiência, movido por um sentimento de independência. Eu deixo ele de lado e saio correndo para me consultar com um psicólogo primeiro, com um terapeuta. Eu não estou dizendo que é errado isso, não estou. Existem para que possa ser consultado. Se alguém precisa, busque, procure. Eu estou dizendo fale primeiro com o Senhor. Está dentro de você. Como será que o Espírito Santo sente quando eu tenho qualquer situação no meu casamento com a Andréia? Ao invés de eu falar com ele, eu vou falar com um amigo mais confidente, e vou chorar as lamúrias para ele, vou dizer: essa mulher não me entende, eu não sei o que eu faço. E se o amigo tiver o Espírito Santo dentro dele, ele vai dizer para você: eu vou orar por você, fale com o Senhor. Mas se esse seu amigo não tiver uma intimidade com Deus, não estiver nesse arraial do Senhor, ele vai dizer para você o que nós ouvimos aqui alguns dias atrás: abandona esse cara. Quando se trata de mulher, abandona esse cara está te fazendo andar para trás, larga isso, abandona esse casamento. Como você acha que o Espírito Santo sente quando nós temos o Espírito Santo dentro da gente e a gente podia falar com ele? Nos apertos que a gente passa, a gente fala com A, com B e com tantas pessoas, e o Espírito Santo está dizendo: eu estou dentro de você, eu quero te ouvir. Porque o sentido e a razão de Deus falar para Moisés: construa um tabernáculo e me coloque no meio do arraial, é para que todos me vejam, é para que todos me adorem, é para que eu participe da vida de todos, não mais nos cantos, não mais retirado. Por que você acha que o Espírito Santo veio morar dentro de você? Por que você acha que o Espírito Santo veio morar dentro de mim? Para que ele seja a pessoa mais próxima de mim, e para que ele seja a pessoa mais próxima de você, mais próximo do que o teu esposo, mais próximo do que a tua esposa, mais próximo do que os teus filhos, mais próximo do que os teus pais. O Espírito Santo é a pessoa mais íntima que nós temos,
porque ninguém nos conhece como Ele nos conhece, nem nós mesmos nos conhecemos como o Espírito Santo nos conhece. Então nós precisamos manter esse relacionamento com Ele. E o incenso que Deus decide colocar na lei e exigir, simboliza essa vida de comunhão, oração como adoração ao Senhor. Fica de pé, vou terminar esse culto nesta noite. Eu disse 2 até agora, e eu disse para os irmãos que existem 3 coisas. 3 coisas que o Senhor determinou, que não pudessem, que não seriam de forma alguma negligenciadas no tabernáculo. A primeira coisa foi o fogo no altar do holocausto. A segunda coisa, o incenso. E a terceira coisa, a Bíblia vai dizer para nós, o Senhor disse: ei, o azeite no candeeiro ou no candelabro nunca pode faltar. Está no livro de Êxodo, capítulo 30, ou melhor 27, versículo 20 e 21 diz: o Senhor disse: ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira para o candeeiro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Lâmpada acesa continuamente. Então a terceira coisa que Deus disse que não podia faltar lá no tabernáculo, Ele definiu exatamente o azeite no candeeiro. Eu sei que você sabe, mas eu preciso dizer para você, para reforçar: azeite é o óleo. O azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Candeeiro ou candelabro é a minha e a sua vida, que só vai acender, só vai ter luz se tiver o azeite do Espírito Santo dentro dela. Deus te chamou para ser luz. Deus me chamou para ser luz. Por isso que Jesus disse: vós sois sal da terra e luz do mundo. A luz, se estiver apagada, não serve para nada, mas uma luz acesa, ei, se nós apagarmos todas essas luzes aqui e acendemos aquela pequenina luz de emergência que está lá naquela parede do fundo, se tudo estiver apagado, basta uma luz daquela de emergência pequena acesa para clarear esse lugar onde nós estamos aqui. Ei, talvez você seja a luz de emergência de Deus onde você está. Talvez você seja a luz de emergência do Senhor aonde você está. Esse azeite sobre o teu candeeiro é que vai te fazer iluminar o lugar onde você está. Eu tenho atendido pessoas que têm me falado e reclamado para mim de momentos de dificuldade, de perseguições, ou de perseguição que tem vivido, onde tem trabalhado, onde tem passado. Eu fico pensando: tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Porque o Senhor nos chamou para sermos luz. Onde eu chegar, onde você chegar, se o teu candeeiro estiver abastecido de azeite, porque foi uma ordem expressa do Senhor para o sacerdote de todos os turnos: abasteça o fogo do altar, abasteça o incenso da adoração e abasteça o azeite da lamparina do candeeiro. Não deixe faltar, porque a minha casa precisa estar iluminada. Ei, a minha casa, disse o Senhor, precisa estar iluminada. Você é a casa do Senhor. Eu sou esse templo, esse tabernáculo do Senhor. Onde você chegar, você tem que ser a luz de emergência. A luz de emergência pode estar negro, trevas, como for. Se a luz chegar, acaba as trevas, irmãos. Não tem jeito. Mas aí Jesus vem e nos ensina na parábola: ninguém pode acender uma lamparina e colocar embaixo da cama. As pessoas estão querendo ser luz embaixo da cama, onde ninguém possa ver, no conforto das igrejas,
no conforto dos templos, no meio da comunidade que fala a sua mesma língua, no quarto lá da sua casa, no íntimo da sua família. Nós precisamos ser luz aqui na família, mas nós precisamos ser luz onde há trevas, irmãos, onde as trevas são densas. É isso que significa esse lugar de adoração que o Senhor instituiu. O fogo no altar do holocausto aponta para uma vida consagrada ao Senhor, consumida pelo Senhor. O altar do incenso fala de uma vida de oração, adoração e comunhão com Deus. E o azeite no candeeiro fala dessa unção poderosa do Espírito na nossa vida, nos fazendo refletir a presença de Deus aonde a gente andar, onde eu estiver, onde você estiver, que as pessoas possam ver essa luz em mim e em você também. Foi por isso que Deus me chamou, foi por isso que nós somos chamados pelo Senhor, foi por isso que nós somos feitos templo do Senhor, tabernáculo de Deus. Faz sentido para você? Esse texto do tabernáculo sou eu e é você. Deus pode mudar. Ei, se o fogo sobre esse altar por acaso bater um vento frio, o vento de agosto é um vento gelado, é um vento frio. Às vezes soprou um vento frio sobre o fogo do seu altar. Existem brasas aqui, e o Espírito Santo pode soprar nessa noite um vento que aquece, um vento que faz de novo o fogo reacender sobre a sua vida. E o fogo vai acender de novo na sua vida, não vai se apagar. Se você desistiu dessa vida de oração, que já não tinha mais incenso no seu altar, nessa noite o Espírito mais uma vez pode te levar a reestabelecer um canal com Deus, que por qualquer razão ou por qualquer motivo que não veio o caso aqui, possa ter sido interrompido. Jesus abre de novo esse canal. Volta a ter uma vida de oração com o Senhor, do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, não importa. E se de alguma maneira estava faltando azeite no seu candeeiro, você está na casa do azeite. Aqui é a casa do azeite. É aqui que o Senhor abastece de novo os candeeiros e as lamparinas, para que volte a iluminar, para que volte a brilhar. Essa é a diferença daqueles tempos de Moisés para os tempos em que nós vivemos hoje. Deus dá uma chance de novo, Ele dá uma oportunidade de novo. Na lei, se o fogo apagasse, apagou, e não poderia apagar. Nesse tempo onde a graça reina e opera e realiza, se esse pavio está fumegando apenas, hoje é a noite do Senhor reacender. Creia, Ele está aqui. Feche os seus olhos. Eu vou orar por você nessa noite. Louve o Senhor. E ouvi o meu Senhor bater na porta, e o meu coração queimou. E ouvi o meu Senhor bater